Olá, tudo certo, gente maravilhosa? Estamos aqui para mais um quadro Chispas de Inspiração. Eu sou a Regiane da Silveira e hoje a gente vai começar falando do viveiro fotossíntese. O viveiro, quem cuida dele, quem que é o empreendedor é o Marcelo Cunha. A gente vai falar um pouco sobre como isso pode ser uma chispas, uma faísca de inspiração pra gente. Vamos conhecer? Tudo bom, Marcelo? Seja bem-vindo ao quadro Chispas de Inspiração. Marcelo, fala pra gente quem é você e por que você tem um viveiro. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo, sou engenheiro ambiental e tenho esse viveiro porque sempre gostei de plantas e gostava de reproduzir plantas, de cuidar de plantas, né? E aí vi a oportunidade de poder ter um viveiro, que no começo foi para ser um viveiro escola, mas por causa da pandemia não posso mais trazer crianças e pessoas para aprender aqui dentro, né? Então eu decidi transformar esse viveiro num viveiro de produção. E mais para frente, quando tudo se normalizar, a gente volta aí com o viveiro escola, também com uma produção. Então as pessoas vão aprender e também vão poder comprar, né, as plantas produzidas aqui dentro. Conta pra gente o que você faz aqui dentro do viveiro. Bom, eu vou explicar onde que o viveiro está localizado. Boa. O viveiro está localizado num espaço, num ecossistema chamado Ecopátio. Esse espaço, esse ecossistema é composto com vários empreendedores, todos eles visando a sustentabilidade e a economia criativa, colaborativa e compassiva. Então são 12 empreendedores que têm aqui seus empreendimentos e o viveiro faz parte dele também. E aí o que eu faço dentro do viveiro? A proposta do viveiro era para ser um viveiro escola, né, para trazer as pessoas para poderem aprender um pouco mais sobre a natureza, né, sobre as ciências ambientais, como se fosse uma extensão da sala de aula. E a pandemia deu uma segurada nisso e hoje eu produzo mudas de hortaliças sem química. Quer chegar um pouquinho perto aqui para vocês verem? Então aqui são as hortaliças, elas são produzidas através de sementes que não tem nenhum tipo de química envolvida, né, no seu preparo. E aí o composto para germinar a semente é pela compostagem, então aquele adubo que sai da compostagem, aquela terra boa que sai da compostagem, é usada como substrato para germinar as sementes. E os cuidados com as sementes são sem química, então usa-se um biofertilizante, né, que é o líquido que sai da compostagem, né, do processo de compostagem, ele é pulverizado e a produção como vocês estão vendo, é vigorosa, né? Só que os cuidados, eles são frequentes. Então, foi uma alternativa que eu pensei de produzir, né, uma renda para o viveiro, para ele poder se sustentar durante esse período de pandemia. Então, além da questão de ensino, também tem essa produção de hortaliças. Entendi. Então tem a questão de hortaliças, mas também tem outras plantas aqui, Isso, né? as ornamentais Legal. são plantas que eu gosto bastante. Então algumas são de coleção, outras são plantas que eu reproduzi. Então tem também a questão das ornamentais. O foco é hortaliça, mas as ornamentais também existem aqui no viveiro, né? E também são cultivadas. Então tem suculentas, samambaias, avencas, antúrios, alguns bonsais, vasos grandes de tempero. Então a gente tem aí uma variedade bem grande de plantas nesse espaço, né? Então é um espaço grande, né? São 40 metros quadrados de viveiro. Então é um espaço que cabe, né, uma variedade bem grande de plantas. Então acho que a diversidade de plantas é também uma das fórmulas do sucesso. Então eu faço, né, como foco as hortaliças, porque são plantas que exigem um pouco mais de cuidado, e as ornamentais elas também existem, né, como uma outra fonte de produção de plantas. Chique. E eu tô vendo que tem planta até aqui embaixo, né, do balcão. Aí. Então, essas plantas para formar um jardim, né? Então, na construção do viveiro, esse viveiro ele foi todo... ele estava num local muito árido, né, onde não tinha nenhum tipo de vegetação. E aí foi colocado essas plantas de propósito para criar esse clima, né? Então, aqui no viveiro, a temperatura é totalmente diferente. A gente tem uma temperatura um pouco mais amena por causa dessas vegetações.
E além da boniteza, né? Que tem um monte de coloração, né? Um monte de flor. Então a gente tem aí essa variedade de plantas também por causa do paisagismo e também por causa do clima, né? E alimento para as abelhas, né? Consequentemente. Sim. Legal, chique. Olha que tem um tomatinho aqui. Marcelo, Oi. conta pra gente, como que você acha que essas questões do viver, das plantas, pode ser uma inspiração para as pessoas, uma chispa, uma faísca pra galera que às vezes quer viver coisas diferentes, fazer coisas diferentes, assim. Então, essa questão do cultivo de plantas é muito interessante, né? Eu acho que cultivar plantas é se reconectar, né, com a natureza. A gente se perdeu com relação a isso. Esse período que a gente vive hoje é um período que nos colocou dentro de casa, né? E a gente percebeu que não ter uma casa com plantas é uma casa que não é saudável, né? Então a gente fica um pouco incomodado. Ter o alimento sendo produzido, ter uma planta em casa, né? Para você poder fazer o seu trato cultural, né? Que nem essa daqui eu tô querendo podar, então já é uma conversa que eu tenho com ela, né? Eu tenho essa questão da interação com esse ser vegetal, que isso nos acalma, né? Nos traz paz. É como se fosse um tipo de meditação. É um trabalho manual que te traz essa tranquilidade. Então eu acho que eu sempre vou falar para as pessoas terem plantas em casa e poderem cultivar. Mesmo que não consiga cultivar nada, tente, compre uma samambaia, compre uma planta, uma suculenta e cuide dela, preste atenção nela. A observação é muito importante, né, nesse caso. Então as plantas elas vão responder conforme as posições e as atitudes que a gente toma com relação ao cuidado dela. E isso é importantíssimo, né? Para o nosso entendimento, né? E também para a gente entender um pouco melhor, né, sobre a questão do macro e não só do micro, né? Então eu acho que vale a pena a gente ter plantas em casa. E indico todo mundo. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Gente, ó, beijo pra vocês. Estamos aqui no Viveiro Fotossíntese. Pode pesquisar lá no Instagram. Marcelo Cunha. @ Viveiro Fotossíntese. @Fotossíntese. Ou @Marcelo com 2 Os, _ Cunha com 2 As. Tá certo. Valeu, Marcelo. Tchau.